Eu sou Eduardo Reis, esse é o Pode Entrar, a casa é sua. Hoje a Débora ainda não voltou a filmar, daqui a pouco ela volta, não se preocupem. E estou recebendo aqui meu amigo Calil. Calil, seja bem-vindo. Você que Obrigado. é especialista aí na região metropolitana, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Obrigado, Eduardo. Obrigado pela oportunidade de participar aqui do Pode Entrar. É uma honra estar aqui com vocês, né? E vamos lá, espero agregar aqui com muito conteúdo, de muito valor aí para corretores de imóveis que estão ingressando no mercado, corretores experientes, falar um pouquinho aí de vendas e das oportunidades que a gente tem hoje na região metropolitana. Calil, antes da gente entrar no tema específico, eu queria que tu contasse um pouquinho a tua história. Tu sempre tu começou a trabalhar no mercado imobiliário, sempre trabalhou com imóveis, como é que foi? Cara, eu cheguei no mercado imobiliário já tem mais ou menos 10 anos, né? Quando eu comecei a trabalhar, foi no tempo que não existia lead. Na época, lead era uma palavra assim, muito nova, muito inovadora, e a gente não conhecia isso. Então cheguei a trabalhar uns 10 anos atrás e comecei a trabalhar com loteamento. Entrei numa imobiliária, fui trabalhar lá com loteamento. E a gente trabalhava de uma forma ali muito raiz, né? Eu tinha que prospectar os clientes, catar cliente na rua e agendar a visita para o final de semana. E mesmo assim, a gente praticamente toda semana a gente conseguia ter visita. Então eu era aquele corretor assim bem prospectador mesmo. Eu chegava, agendava, eu panfletava e praticamente todos os meses eu conseguia vender. Então assim, eu fiquei tão fissurado aí com o mercado imobiliário porque ele foi uma mudança de vida para mim. O mercado imobiliário ele trouxe para mim um ganho financeiro rápido, que eu acho que ele consegue proporcionar para muitas pessoas que estão querendo ingressar. É a forma mais rápida que você tem hoje de sair de uma situação que o corretor, digamos, ele está liso hoje e amanhã ele pode estar recebendo uma boa comissão, está pagando as contas dele e está folgando, né? Tinha vindo aí de 3 empresas que eu tive, eu estava quebrado, estava com processo na Receita Federal, processo na Justiça, estava naquela situação, eu acho que na pior situação da minha vida. E aí um amigo meu me chamou para ir para essa imobiliária. E quando eu entrei, eu comecei a ver a oportunidade de ganho que eu poderia ter, eu entrei de cara no mercado imobiliário, né? Para você ter ideia, eu até brinquei, né? Eu até brinco com as pessoas falando que eu prospectava até no Tinder. Eu entrava no Tinder ali e cheguei a fazer venda ali pelo Tinder, né? Então, assim, eu era... Peraí, macho. Peraí. né? Calma aí, como é que tu fez isso, homem? Peraí, não precisa entrar muito em detalhes, não. Mas né? como é que tu fez uma venda pelo Tinder, macho? Eu tava ali no Tinder, né? Peraí. Você que é casado, não vai inventar de usar isso de desculpa, não, viu? Pra baixar a pessoa. A mulher do cara pega, vê o Tinder. Não, amor, tô trabalhando. Calma, não era assim não também, né? Então, assim, eu tava numa empresa de loteamento e era uma oportunidade muito boa para as pessoas estarem investindo. E aí eu comecei a conversar ali com a menina pelo Tinder e ela perguntou o que é que eu fazia, eu falei, né? E ela falou, nossa, eu tava até pensando aí em estar investindo em alguma coisa. Aí eu, poxa, não seja por isso, né? E aí acabou que o primeiro encontro aí com ela foi no stand lá da loteadora. Então, Rapaz, essa foi boa, cara. então nosso primeiro encontro aconteceu aí no stand da loteadora e eu fiz essa prospecção pelo Tinder. Então, eu era aquele cara que eu tava 100% ligado. E não existia lead, né? Hoje o corretor de imóveis ele tá ali parado, esperando a lead chegar e tudo, né? Mas eu cara, eu prospectava pelo Tinder, eu prospectava na rua, familiares, amigos, e eu conseguia converter, né? Então a gente trabalhava muito forte o relacionamento. A questão do network, você está trabalhando, que você falar com corretores de 15 anos atrás, eram corretores que, por exemplo, se o cara queria vender alto padrão, ele estava frequentando ali restaurantes, estava frequentando clubes, ele estava trabalhando o seu network de uma forma muito ativa, né? E assim, hoje, assim, muita gente perdeu essa essência do corretor de imóveis. Sim, que é assim, eu tenho 14 anos de mercado e é exatamente o que você falou mesmo. Hoje o pessoal perdeu um pouco. Semana passada eu conversei com o Cleiton Benício do BNI, que é BNI é um grupo de networking focado em trabalhar de forma ativa o networking, que eu achei sensacional. Quem quiser assistir, é o episódio anterior a esse daqui. E algo que eu tinha notado que tinha se perdido um pouco. Eu trabalho muito, cara, com network. Hoje,
Se você... o pessoal chega... Eu sou aquele corretor que eu digo, já dei até treinamento, que você tem que ser especialista em alguma coisa. Você não pode ser generalista. E eu sou especialista na minha rede de relacionamento. Bacana. Só que o pessoal perde um pouco essa questão de network ali, né? Eu acho bem interessante, então fica o convite. Só antes da gente continuar, cara, porque eu sempre esqueço. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo. A gente vai começar a entrar no assunto mais a respeito do mercado imobiliário na região metropolitana. A gente está com uma meta de chegar a 500 inscritos esse ano ainda de 2024 e nós vamos bater. Então ajude a gente, compartilha. Se você gosta da gente, está gostando do conteúdo que a gente está fornecendo aqui para você, deixa o joinha também, que é a forma que você tem de nos pagar pelo episódio. Bacana. Meu amigo, vamos lá. Região metropolitana. Certo. Primeira coisa, por que tu escolheu se voltar para a região metropolitana? Pronto, vamos lá. Então, depois que eu saí do ramo de loteamento, né, eu entrei numa empresa, né, que é uma multinacional hoje, né, que muita gente conhece, que é a Planet, né, que é a responsável aí pela Smart City. E passei 5 anos aí nessa empresa, né? Nesses 5 anos aí, eu desde os lotes eu vendi até as casas, né? E nos meus últimos 2 anos aí da Planet, eu cheguei a vender quase 300 unidades, né? Que não como corretor, lógico, mas assim como gestor já. Então, assim, eu cheguei na Planet e fiz todo o network, né, como a gente está falando, com as principais imobiliárias de Fortaleza. Então, nessa época que eu fiz esse network, eu fiz muitos contatos e tudo, e graças a Deus o estoque da Planet, pelo menos lá de Aquiraz, ele zerou praticamente, né? Se não zerou, vendeu ali mais de 90%. E aí eu encontrei uma brecha de mercado, né? O que é que eu encontrei essa brecha de mercado? Quando você vai hoje falar com os corretores das grandes imobiliárias aqui de Fortaleza, né? Estou falando aí das maiores que estão vendendo aí acima de 10 milhões, 15, até 20 milhões mês, você vê que a dor do cliente, a dor do corretor é a mesma, né? Então, essa dor, eu entrei assim, a gente com a região metropolitana, a gente entra como uma solução para sanar essa dor. Qual é a dor do cliente hoje? O cliente hoje ele não consegue esperar 2 anos para receber um apartamento, que é o cliente do perfil econômico, é o cliente normalmente que ele vai para a região metropolitana. Esse cliente ele está pagando sua parcela de aluguel, mas ele não tem como estar pagando a parcela de aluguel e uma parcela da construtora. Ele não tem como pagar parcela de aluguel, parcela da construtora e parcela de juros de obra. Então pesa muito para esse cliente, né? Ele precisa do imóvel pronto entrega. E quando você vai falar do imóvel pronto entrega, muitas vezes ele não tem facilidade na questão de entrada. E na região metropolitana a gente tem inúmeras opções de imóveis que o cliente ele zera a entrada. O cliente tem a possibilidade real de zerar a entrada ou ficar com uma entrada baixa, que caiba no orçamento dele, ou que ele consiga usar ali um FGTS. Então, essa é uma possibilidade que o cliente ele gosta muito, é o principal fator que a gente atrai, que é a condição de pagamento. O cliente ele tem a opção de ter um imóvel maior. Você vê assim, as grandes construtoras, elas estão cada vez mais no perfil econômico reduzindo, né? Para se adaptar ao mercado, devido ao aumento de custos, de materiais, por inúmeros motivos, elas estão cada vez mais reduzindo. Hoje mesmo você olha os apartamentos, quando tem piscina já é um grande diferencial, que era uma coisa comum antigamente, né? Você vê também os grandes apartamentos, os grandes lançamentos que estão sendo lançados, eles estão vindo com 38 metros quadrados. Então, hoje, assim, o cliente às vezes ele não quer, ele não aceita. Um cliente que veio do perfil econômico, às vezes ele morava num sítio, morava no interior, morava numa casa grande, né? Então, às vezes ele não aceita ir para uma área de 38 metros quadrados, ele tem essa dor, né? E aí a gente entra para sanar, a gente oferece imóveis hoje na região metropolitana, eu consigo fazer esse link entre os construtores e os corretores com casas de 60 metros quadrados, 70 metros quadrados, porém essa casa tem uma área ali de terreno de 110, 120, até 150 metros quadrados. Os apartamentos hoje da região metropolitana, por exemplo, que você acha em Taitinga, eles são de 50 metros quadrados, né? Eles possuem vagas de garagem, né? Que os apartamentos hoje que são lançados em Fortaleza não têm. Eles são pronta entrega, né? Então o cliente consegue se mudar rapidamente aí para esses apartamentos. E aí eu encontrei essa oportunidade de mercado. É uma oportunidade que eu tenho de estar ingressando no mercado,
os construtores eles não estão dentro das imobiliárias, né? E os corretores e donos de imobiliárias eles também não estão na região metropolitana. Né? Era uma área que era dominada apenas por corretores imobiliários locais, que eles não davam conta da demanda do mercado. Hoje em dia, a gente encontra o crescimento das vendas aumentando mês a mês. Então, assim, os clientes de Fortaleza, está ocorrendo uma migração muito grande para essas áreas. Então, você vê a cidade de Itaitinga, uma cidade que cresceu, hoje é a cidade que mais cresceu no Ceará. É uma cidade que dobrou a sua população aí nos últimos anos. Itaitinga dobrou a população, Eusébio vem em segundo lugar, né? Atendendo Itaitinga aí. ainda cresceu mais do que o Eusébio. Itaitinga cresceu mais do que o Eusébio. A quantidade de pessoas que migraram de Fortaleza para Itaitinga cresceu mais que o Eusébio, porque Itaitinga pegou esse público do perfil econômico, né? É isso que eu ia dizer. Itaitinga é um perfil mais econômico, então atrai uma quantidade maior de pessoas. O que é que tu acha? Como é que funciona? Assim, quais são as dores que tu enxerga? Porque a pessoa mora num apartamento antigo aqui em Fortaleza. Eu sei que o mercado ele é dinâmico, o mercado ele vai se reinventando. E hoje o perfil é justamente a redução. Antes você tinha imóveis muito grandes e você tem essa compactação das residências. Exato. Quais são as dores que as pessoas enxergam que as fazem escolher morar numa casa em Itaitinga, que hoje vale o quê? Uns 200 mil? Isso. Ou em vez de comprar um apartamento de 40, 35 metros quadrados em Fortaleza? Então, hoje, assim, eu vou até mais, Eduardo. As pessoas estão indo até para o Horizonte, para a cidade de Horizonte, que é uma cidade hoje que eu viabilizo muita venda lá do Horizonte, né, das casas em Horizonte, né? Muita gente me conhece por conta de lá. E as pessoas estão indo para o Horizonte pela condição de pagamento também, né? E pelo espaço. Esses apartamentos de 35 metros quadrados, para começar assim, ele só tem um banheiro, né? E ele não tem varanda. Aí a pessoa vai, quando entra numa casa, você vê que está ficando cada vez mais comum a mobilidade urbana de Itaitinga, Horizonte, para Fortaleza. Assim como o Eusébio também, né? Que você vai ali pela CE 040 e você tem essa mobilidade que é tranquila. Eusébio e Fortaleza já virou praticamente uma coisa só. Itaitinga também, né? Itaitinga também, porque é a mesma distância pro Eusébio, é a mesma distância hoje para Itaitinga, né? E Horizonte hoje, que é a quarta cidade que mais cresceu, vem se destacando. Então a pessoa, às vezes, quando ela chega num apartamento que ela vê, 2 quartos e um banheiro, ela chega numa casa, no mínimo, 2 quartos e 2 banheiros, né? Meu irmão, vou lhe dizer, eu e a Débora, a gente morou num apartamento com um banheiro só. Isso foi uma dor tão complicada, morar num apartamento só, com um banheiro só, que hoje a gente mora num apartamento com 4 banheiros. Mas são quantas pessoas? Hoje somos nós dois, mais o cunhado dela que tá morando com a gente. Ah, entendi. Tem 4 banheiros para não ter briga, né? É um para cada aqui. E ainda tem um de reserva. Ainda tem um de reserva, é muito bom. Mas isso é uma dor mesmo que é um pouquinho complicada. Vou fazer algumas perguntas mais difíceis aqui. Certo. O cara vai morar no Horizonte. Uhum. Onde é que esse cara geralmente trabalha? Porque para o cara sair de Horizonte para vir trabalhar em Fortaleza, ele vai dirigir um pouquinho, né? Isso, exatamente. Mas assim, o cara que mora em Horizonte, às vezes é qualidade de vida, né? Que ele tem em Horizonte hoje, que ele não encontra na capital. Como assim, né? Vamos supor, primeiro começa pelo espaço. Ele vai ter um espaço de quintal, ele vai ter um espaço de garagem dentro da casa dele. Ele vai ter no Horizonte um custo de vida mais acessível aqui do que da capital. Ele vai ter mais contato com a natureza, né? Você vê que a região metropolitana tem esse contato maior com a natureza, tem mais parques, né? Praças. E ele normalmente, assim, ele trabalha realmente em Fortaleza. Muitas dessas pessoas, né? E o tempo médio de Horizonte para Fortaleza, as pessoas tiram em 40 a 50 minutos. Né, dependendo do dia e do horário. Então a pessoa ela se programa para sair nesse horário. Mas é porque é aquele cliente, né? O pessoal aí do perfil econômico sabe. Ele bate o pé e diz, eu quero uma casa. Então, assim, o corretor às vezes mostra 10 opções de apartamento, o cliente não quer. Às vezes na Itaitinga fica um pouco mais caro, que já estão subindo lá os preços das casas, né? Pode ser que fique um pouco mais caro. E o cliente acaba indo para a região de Horizonte, que é a próxima cidade. Assim como eu vendia também, antigamente, a região de Aquiraz, que é a região depois de Eusébio.
Então, são duas regiões, Aquiraz e Horizonte, que esse pessoal do perfil econômico que está procurando casa com uma renda menor aí de R$2.000, R$2.500, é onde realmente o cliente está conseguindo comprar hoje com uma entrada bem reduzida. Aquiraz tem crescido bastante. Meus pais compraram um lote num condomínio lá, construíram a casa, começavam indo final de semana, depois começou a estar mais lá do que aqui, aí alugaram o apartamento aqui e estão morando lá em Aquiraz. Bacana. Então, toda a infraestrutura, não só do condomínio, mas da cidade em si, que traz qualidade de vida para quem vai morar, para quem se afasta um pouquinho do grande centro, né? Uhum. Quem tem essa possibilidade. E eu sei que lá no condomínio que eles moram, tem professores da UFC. Então, imagina, o professor da UFC sai do Aquiraz e vai até o UFC dar aula e volta. É a busca da qualidade de vida, né? Com certeza. Agora, se você for ver, a gente pensa hoje, porque o cearense, né? Nós que moramos em Fortaleza, tem uma mania de achar que é tudo longe, né? Mas, por exemplo, se você pegar 20, 30 minutos para chegar no trabalho, é longe, né? Agora, se você pegar em São Paulo, é comum você... Minha irmã mora em São Bernardo. E, às vezes, ela trabalha 4 dias na semana em São Paulo. Então, ela pega ali 2 horas para ir, 2 horas para voltar. É comum você pegar esse trânsito em outras regiões. O próprio Alphaville de São Paulo, que é afastado do centro, né? Não é próximo, é numa cidade vizinha. Aqui no Eusébio é numa cidade vizinha, porém é bem pertinho. E vamos lá. Eu lembro que quando eu morava na cidade dos funcionários, e eu ia deixar a Débora, ela trabalhava na César Rego ali na Beira-Mar. E eu, da cidade dos funcionários para a Beira-Mar, dependendo do horário que eu saía, se eu saísse muito cedo sem pegar trânsito, era rapidinho, 15, 20 minutos. Porém, se eu saísse naquele horáriozinho de colégio, meu amigo, era 40, 50 minutos para chegar. Imagino, viu? Mas é isso mesmo. A questão, assim... Agora, se você pegar... todo mundo tem hábito, assim, de reclamar de trânsito, reclamar de estrada, né? Da BR. Mas se você pegar nos últimos 10 anos, a gente está vindo numa evolução. A mobilidade urbana, ela vem melhorando bastante aí nos últimos 10 anos. Isso atrai mais as pessoas, né? Para ir para a região metropolitana e estar fazendo essas migrações. Aí as pessoas são atraídas, tanto pelo custo de vida, qualidade de vida. Você tá ali, o seu filho cresce ali com a vizinhança, vai para a praça só. Você tem uma escola ali do lado de casa que o filho vai andando. Então, às vezes esse perfil econômico, ele tem ali o posto de saúde que ele frequenta. A questão de mercado, às vezes é mais barato. Então, eles conseguem ter essa qualidade de vida com um custo mais acessível. Aí quando eles botam na ponta do lápis, acaba que isso aí gera mais valor do que esse deslocamento dele ali pro trabalho, né? A vida no interior, né, cara? A vida na cidade interior não tem comparação. É verdade. E se você, assim, voltar pro Horizonte, Horizonte hoje, ela tem muitas indústrias, né? Então você tem ali a Santana, você tem a Vulcabras, você tem inúmeras indústrias em Horizonte. Então tem a Ambev. As pessoas que vão morar no Horizonte, elas já vão ali pensando também numa projeção profissional também. Como ele já está morando ali na região, ele já pensa ali numa projeção que ele pode estar se candidatando a uma vaga, indo trabalhar também perto de casa, que é uma chance bem real que tem. Fora os empregos digitais que a gente vive hoje em dia, né? Isso. Dá essa liberdade geográfica para todo mundo. Com certeza. Quando eu estava na época em Aquiraz, muita gente era nômade digital. Então, analista de TI, esse pessoal normalmente que trabalha digitalmente tem uma demanda muito grande que eles querem fugir da capital, eles querem fugir do trânsito diário, eles querem realmente ir para um lugar tranquilo, né? Muita gente vai morar na praia, muita gente vai morar na região metropolitana para fugir também. Esse pessoal que trabalha com TI, que trabalha 100% online, eles estão procurando sempre oportunidades de compra mais distante. Cara, e o outro lado, como é que tá a Caucaia? Caucaia hoje está em ascensão também, né? Caucaia é uma das cidades sempre hoje ascensão, que... tá sempre em ascensão, né? Caucaia não é uma cidade que eu ainda estou atuando muito, mas é uma cidade que ela tá crescendo muito. Então ela tá sempre nos holofotes. É tanto que os preços da Caucaia hoje, dos imóveis, eles já deram uma equiparada, eles estão até parecidos com os preços de Fortaleza.
Mas o cliente ainda do perfil econômico, que tem uma organização financeira boa, que vai para Caucaia, ele ainda consegue uma casa lá na Caucaia, em condomínio, ainda consegue tá conseguindo. Mas Caucaia ele tem uma vantagem muito grande em relação às outras cidades, que é o apelo turístico, né? Então, hoje o turismo do Ceará hoje se concentra muito ali na Caucaia. Você pega ali Icaraí, Cumbuco, tudo hoje ali faz parte da Caucaia. Aquele eixo de praia para aquele lado ali, né? Aquele eixo de praia ali na Caucaia, tudo que você comprar por ali hoje, a pessoa vai ter uma rentabilidade, uma valorização muito grande. E me tira uma dúvida. Como é que tu tá trabalhando exatamente? Uhum. Tu faz a ponte entre construtores e corretores. Exatamente. Hoje eu fundei a Rockmob, né? Que é uma empresa hoje, nossa atividade principal é viabilização de vendas, né? Devido eu já tinha sido viabilizador de vendas em outras construtoras, e a Rockmob ela nasceu com um propósito, né? Um propósito de o nosso cliente principal hoje é o corretor. Então a gente busca oportunidades, né? Por exemplo, lançamento de casas hoje em Horizonte. A gente tem uma operação lá que viabilizamos já estamos batendo o número de 200 casas em Horizonte esse ano. E estão sendo lançadas agora mais uma obra agora de 380 casas, que é um residencial Hollywood, e mais 700 unidades que a gente vai ter aí para o ano que vem. Então a gente está bem firme lá, né? Que é o nosso produto principal. E a Rockmob a gente tem um suporte, né? Eu não trabalho sozinho, eu tenho mais 2 coordenadores que eles me ajudam aí a fazer tanto a captação, a gente dá o suporte para o cliente, a gente cuida do processo de aprovação, de contratação de crédito, e quando o corretor e a imobiliária ele fecha uma parceria conosco, com a gente ele tem 100% de garantia que vai receber a comissão. Às vezes um corretor ele diz assim, vou vender de um construtor que eu não conheço, né? Será que ele vai me pagar? Não, cara, se ele está fechado com a gente, pode ter certeza que você vai receber. Se ele não pagar, a gente paga. Então, a gente já está aí no mercado hoje, né? Atuando aí direto, indiretamente, com mais de 700 corretores de imóveis, hoje aqui em Fortaleza. Né? Por exemplo, só o nosso grupo hoje de Casas em Horizonte já está com quase 700 pessoas. Né? A gente lançou um grupo aí no Summit, no MB Summit, só de oportunidades que vem surgindo, que a gente é um grupo mais abrangente, que a gente coloca outros produtos também. Esse grupo aí também já está crescendo bastante, já está com mais de 300 corretores de imóveis em pouco tempo, né? Então isso mostra a força que não só que a gente vem representando junto às imobiliárias, junto aos corretores, como também a busca dos corretores, né? O corretor que está atendendo ali o cliente dele, que o cliente dele não sabe para onde ir e tudo, ele sempre está buscando um produto para não perder a venda. Né? Então, por exemplo, o cliente às vezes não encaixa em nenhum produto aqui em Fortaleza. Esse cliente querendo não, se ele quiser a casa própria dele, ele tem que ir para Itaitinga, ele tem que ir para o Horizonte. Então, o corretor ele já está buscando esse tipo de produto aí para os clientes, né? O aumento de preço dos imóveis vem subindo muito e nessas regiões a gente consegue um preço mais acessível e muitas vezes uma comissão mais atrativa na maioria dos produtos que a gente viabiliza. A nossa comissão ela chega a ser mais atrativa do que a comissão padrão aí do mercado. Então, tu fecha a parceria, não tem desconto na parte da comissão do corretor. O corretor quiser fechar contigo, ele vai ter acesso às construtoras, vai ter acesso aos produtos dessas construtoras, vai receber a comissão dele integral, tudo direitinho. É como se tu estivesse fazendo a gerência comercial dessas construtoras, é isso? Exatamente, né? Exatamente. Agora, em 90% das construtoras que a gente trabalha, o corretor recebe integral a comissão. Em alguns produtos específicos que a gente viabiliza, que são produtos, por exemplo, para você ter ideia, a gente fala em Horizonte, mas tem cliente que está indo para Pacajus. Então, assim, eles estão indo cada vez mais longe. Então, alguns produtos específicos de construtores menores, a gente cobra aí uma taxa de viabilização de venda, mas é uma taxa hoje normal de coordenação, né? Então, o corretor dificilmente ele recebe menos do que 4% hoje. Ele sempre ganha 4% ou mais. 4% para cima. Que é uma comissão aí até mais atrativa hoje do que as comissões que eles recebem por aqui. Então, eu vou deixar tudo na descrição. O Instagram, os contatos, tudo para os corretores entrarem em contato contigo. Bacana. Como é que tu tá vendo a evolução, cara, da parte da construção e de crédito voltado mais para a região metropolitana?
Tu acha que o crédito hoje está mais facilitado? Geralmente a renda do pessoal é de quanto? E as obras em si, né? Tem muita gente, né? Você sabe que no nosso mercado da construção civil tem muito aventureiro que entra e quer começar a construir, quer começar a fazer alguma coisinha por ali. Como é que tu consegue gerir a qualidade das construtoras que você está fazendo parceria? E é uma pergunta. E outra é o perfil desse cliente que está comprando essas casas na região metropolitana. Pronto, bacana. Vamos lá. Sobre o perfil do cliente e o crédito, né? O cliente que está comprando essas casas hoje, ele tem ali uma renda de um salário mínimo, a renda familiar, quando junta os dois, né, dá em torno de 2 a 3 mil reais. É um cliente com essa renda familiar aí de até 3 mil reais, que é o perfil do cliente que está comprando hoje, né? E com relação ao crédito dele, o crédito dele hoje, né, a gente tem um crédito, a Caixa Econômica, né, tá aprovando bem aí esses clientes. Cliente com renda de 2 mil, a Caixa Econômica libera aí uma parcela de até 600 reais, né? Renda familiar de 2 mil. Já consegue comprar uma casa. Consegue comprar uma casa. Então, de 2 mil a 2 mil, a reparcela dele fica em torno de 600 a 700 reais, né? Não muda muito desse valor. Então, esse perfil de cliente hoje, ele tem essa renda familiar de até 3 mil reais, que às vezes ele recebe ali e vende alguma coisa, né? A mulher ali vende produto de maquiagem, tudo, é muito comum também nesse ramo. E ele, quanto ao crédito dele, a Caixa Econômica no primeiro semestre estava bem facilitada, né? A gente estava aprovando tudo. O primeiro semestre foi uma época que tudo aprovou. A gente está vivendo uma época agora um pouco mais restrita, né? Faz parte do mercado isso daí, né? Para quem não entende, realmente ele... Tem oscilações, né? Tem flutuações aí. Por exemplo, esses clientes com renda informal, a gente aprova muito bem eles. Informal? Informal, né? Só com os extratos bancários também. A gente mesmo? consegue aprovar. E esses clientes, eles têm esse tipo de perfil, né? A Caixa Econômica está um pouquinho mais burocrática, né? Agora, não é que ela deixou de aprovar o crédito dele, mas ela está um pouco mais restritiva. Ela está analisando mais. O período de conformidade da gente era uma semana ou menos. Agora a conformidade está demorando 15, 20 dias. Então a gente está um pouquinho mais burocrático nesse sentido, mas a gente não está deixando de aprovar. Nosso volume de vendas ele continua acontecendo, né? Até porque a demanda está sempre aumentando. Sim, sim. Então está um pouquinho mais burocrático, mas assim, quanto a essa aprovação de crédito dele, normalmente o cliente assina ou com o banco em 15, 20, menos de 30 dias aí ele já pega a chave, que é uma das vantagens. E as casas já estão prontas. Isso, né? Costumo trabalhar hoje, assim, Eduardo, só com produtos prontos, né? Que é mais fácil, né? Você vender um imóvel, né, de uma construtora daqui que está lançando 900, 1.000 unidades, que antes dela fazer o desligamento, assinar com o banco, ela já antecipa a comissão, é diferente. Quando você vai vender um imóvel na região metropolitana, a preferência, seja eu, comigo, ou que o corretor procure e outro construtor, é que ele vá vender imóveis prontos, né? Ele não faça aquela promessa do imóvel que vai ser construído, ou então um imóvel que está ali que você não está vendo nada, né? Então eu aconselho o corretor realmente a vender imóvel pronto e de preferência já com laudo, com a engenharia feita, já para iniciar o processo. Aí entra até na parte da segunda pergunta que eu fiz em relação à segurança da construtora em si. Pronto. Eu sou sócio de uma construtora também. A gente hoje constrói obras particulares para clientes finais e algumas coisinhas no interior. Quando você tem que ter muito cuidado com a construtora, porque às vezes é só o dono da loja de material de construção que resolveu construir uma casinha ali com o material dele, e existe uma série de documentação que o banco exige para que seja feito o financiamento. E não só a parte documental, mas também as especificações técnicas da casa. O perfil da região metropolitana hoje são para imóveis já prontos. Isso. E esses imóveis prontos são de construtoras que tu já conhece e já tem segurança. Exatamente, né? Hoje eu trabalho com pessoas também que têm estoque, né? Por exemplo, você imagina que às vezes eu tenho um acesso aí com mais de 700 corretores de imóveis.
E eu chegar com uma construtora com 2, 3 unidades, né? Um construtor, como você falou, né? O dono do material de construção está fazendo um bico de fazer 2 casas. Esse tipo de imóvel eu não tenho nem interesse. Às vezes eles me procuram, né? Para saber como é que eu trabalho, para divulgar os imóveis deles, mas para mim não faz sentido eu pegar 2 unidades, 3 unidades. Então eu trabalho hoje com construtoras que têm uma estrutura, né? Que tem um estoque, né? Como eu te falei, em Horizonte a gente finalizou agora um residencial com 200 unidades. Agora começou a ficar pronto outro com 380 unidades. E eles né? construíram antes de vender. Eles estão construindo e depois ele faz a venda. Né? Região metropolitana, assim, ele não consegue fazer, o construtor não consegue fazer uma venda prévia. E difícil. Se tiver algum construtor que esteja fazendo assim, por exemplo, eu vou construir aqui uma casa, né? E chego para o corretor, eu quero 30 mil aqui de entrada, né? Então, assim, eu nem aconselho pela segurança, né? Que o corretor vai ter segurança para ele, segurança para o cliente, né? O ideal é que você tenha um imóvel e um imóvel já regularizado. Também já aconteceu casos de eu vender um imóvel, né? Isso aí aconteceu comigo, de o cliente ser aprovado, o cliente pagar a entrada, mas o construtor era pequeno. Quando o construtor era pequeno, a casa estava pronta, o cliente olhou a casa, entrou, fez as orações dele lá, levou a família e a gente está há meses esperando assim, essa regularização da casa e não aconteceu. Nossa, mas o que foi? Qual foi o problema? Assim, como o construtor era um construtor menor, eu acredito que, como você falou, é aventureiro, questão de habite, né? Não saiu o habite da casa. Então, assim, é um construtor que não tinha uma experiência de estar construindo, né? Eu vou aproveitar, vou dar até uma dica, porque a gente tem vários perfis de pessoas que nos assistem. Uhum. Se você tem interesse em construir 1 ou 2 casinhas, você pode migrar até para uma segurança sua e do cliente. Se você não é um construtor, você é um dono de loja de material de construção, por exemplo, um dono de uma mercearia e quer investir, você comprou um lote ali que quer construir 2, 3, 4 casas, você pode migrar para aquisição e construção. Uhum. Que aí já dá uma segurança maior ali para o cliente e para o corretor também. E aí eu te pergunto, quais seriam algumas observações que o corretor e o cliente, primeiro o corretor, depois o cliente, poderiam ter para ter mais segurança na negociação, na hora de comprar uma casa dessa? Porque, infelizmente, a gente vê muitos golpes acontecendo, porque são pessoas que têm um conhecimento de mercado não muito amplo. Uhum. Quem busca esse perfil de imóvel. Não são pessoas que entendem muito bem como é que funciona o processo e elas depositam 100% da confiança delas naquele corretor que está atendendo. Com certeza. E aí, infelizmente, a gente já viu recente que teve problemas, né, com falsos corretores e tudo mais. O que é que tu poderia dar de dica, tanto para o corretor em relação aos construtores? Uhum. Obviamente, os corretores vão entrar em contato com você para fechar essa parceria e dar ainda mais segurança, mas aqueles que não estão ainda aqui, porque a gente tem audiência em outros estados também. Qual seria uma forma deles terem uma garantia com aquele construtor que ele está fechando a parceria e o cliente com o corretor e a construtora? Pessoal, assim, a primeira dica que eu dou é você fazer uma pesquisa, né? Você primeiro, o cliente ou o corretor que vai comprar um imóvel, primeira coisa é ele ver a matrícula do imóvel. Ele vai ter que ver a matrícula do imóvel, vai ver qual é a situação real do imóvel. Por exemplo, se o imóvel não tem habite, se o imóvel não tem engenharia, ele tem que ver o valor de avaliação daquele imóvel para poder saber realmente que ele está lá no sistema da Caixa Econômica, né? Como a Caixa Econômica financia aí das operações Minha Casa Minha Vida 100%, então ele, de preferência, o cliente, ou no caso o corretor, né, já tem que estar ligado com o correspondente bancário que está cuidando do processo, né? O correspondente bancário, para poder financiar, porque a gente tem parceria com vários, né, correspondentes bancários, né? Hoje a gente trabalha muito com a Avançar, né? O Arkley que esteve aqui, um abraço para o Arkley, para todo mundo da equipe. A gente faz parceria com eles também, os nossos imóveis financiados são eles que fazem, tanto da imobiliária como da construtora. E o Arkley esteve aqui, tem episódio dele, eu não vou botar no cardzinho não, porque quando você clica no vídeo aqui no card, muda pro vídeo. No caso, se eu botar o vídeo do Arkley aqui no cardzinho, vai mudar pro dele. Não, aí vai roubar a audiência. Aí eu boto no final, aí você procura lá, tem a playlistzinha do Pode Entrar, você procura lá que foi um episódio sensacional. Pessoal, assim, o Arkley eu indico sem medo, né? E faço a maioria dos meus processos lá com Avançar, né? Então, assim, se você é corretor de imóveis,
Primeira coisa, assim, se eu não tiver... O corretor, quando me procura, eu já faço esse link. Mas você tem que estar ligado com o correspondente bancário, né? Que o correspondente bancário ele vai te solicitar uma série de documentos daquele imóvel que você está vendendo para o seu cliente. Quando você vai entregar esses documentos, o correspondente vai te dizer se está ok, se não está ok. Eu não vou nem a fundo dizer, o corretor precisa entender isso. Não, tudo bem, você nem precisa entender, mas você precisa de alguém que entenda. No mínimo, alguém que entenda, né? Hoje eu tenho uma parceria muito grande com a Avançar, a gente manda lá os documentos, quando diz, tá ok, o laudo de engenharia tá na caixa, pode rodar o financiamento. Pronto. Então a gente gera uma segurança quanto a isso. O segundo ponto é você ver a construtora, né? Se a construtora está fazendo compra e venda, né? Se no compra e venda tem lá o CNPJ da construtora, tudo certinho, né? Que você consegue se resguardar. Ao ponto do cliente, ele precisa ter um corretor de confiança, né? Hoje em dia o mercado imobiliário com o boom que deu, né? Não sei se você viu, Eduardo, também, né? Mas o Brasil está batendo quase 1.000 imóveis vendidos por dia, né? No último tri. Então, assim, é um número muito agressivo, né? Então, como o Brasil está chegando aí quase 1.000 imóveis vendidos por dia, todos os dias a procura de pessoas que estão migrando para a profissão de corretor de imóveis é grande. Então, as pessoas estão deixando aí suas profissões. Você vê aí pessoas com formação, com pós-graduação, MBA, assim, virando corretores de imóveis mesmo, né? Então, é um mercado muito que está chamando muita gente. E com isso, não vem só pessoas boas. Tá vindo muita gente ruim também, né? Vem pessoas mal intencionadas, que estão dando golpes aí em clientes. E essas pessoas, você precisa, a primeira coisa é o Cresce. Você tem que se resguardar, o cliente, né? Pedir logo o Cresce do corretor. Que tem também os aventureiros, né? Que estão trabalhando aí, né? Sem ter Cresce, sem ter regularização, sem ter nada, né? Na altura dessa do campeonato ainda tem corretor que não tem Cresce. Rapaz, tem. Tem corretor não. Tem pessoas que dizem que são corretores. Tem pessoas dizendo corretores, né? Eu vi, inclusive, uma atuação do Cresce que acho que levou o cara preso. Sim, o cara já tinha ideológica. O cara já tinha sido autuado aí mais de 7 vezes. E o Cresce foi lá e teve que prender o cara. E o cara estava ativo nas redes sociais e não fazia o curso. Eu não entendo esse pessoal, né? De não se regularizar. Hoje tem online, macho. Antigamente não, você tinha que ir presencial. Hoje você tem online. Mas isso é até algo que a gente já conversou aqui. Fugindo, mas não fugindo do tema, né? Obviamente. Não lembro quem foi que a gente conversou com o Pedro Barbosa aqui. E uma das coisas que a gente tinha dito, e com o Apollo Scherer também, a gente conversou sobre isso. A barreira de entrada da nossa profissão, ela é muito baixa. Eu fiz o TTI no CETRED e a Débora fez a gestão, a faculdade mesmo de 2 anos, na Estácio. Mesmo eu tendo feito o TTI, hoje eu começo a ser mais a favor de que para que se exerça de fato a profissão tem que ser somente a faculdade. Não porque o curso em si seja ruim, porque o curso foi bom, os professores foram muito bons, os que eu tive, porém é um tempo muito curto, né? Curto. E aí com isso você atrai até mesmo quem entre na profissão já com aquela visão errada. Não, e é mesmo. A barreira de entrada na profissão é muito baixa e atrai muitas pessoas assim que não buscam qualificação. O corretor às vezes ele não quer estudar, né? Ele não quer entender sobre um financiamento bancário. Eu que atuo com vários corretores, cara, todos os dias tem umas perguntas que você olha assim, meu Deus, esse cara quer ser corretor? O cara às vezes pergunta assim sobre financiamento, sobre subsídio, né? Corretor que não sabe, quer vender uma casa, mas não sabe como é que faz uma simulação no site da Caixa. Então, a dica que eu dou para você, corretor, né? Não seja esse tipo de corretor. Aprenda o mínimo, pelo menos, né? Sempre busca aprender mais, mas o mínimo é obrigação. Você saber o que é um subsídio, se você trabalha no perfil econômico, o que é um financiamento, qual a parcela do seu cliente. Então, isso aí eu acho que é uma coisa muito simples de você aprender, né? Com conhecimento mínimo você já consegue saber isso, né? E tem corretores que realmente eles não querem aprender, eles estão chegando aí no mercado de uma forma às vezes até grosseira. Eles estão chegando no mercado sem querer aprender, estão querendo entrar de qualquer jeito no mercado, levar os processos nas coxas e sem gestão também. Você vê, às vezes, tem muitos gestores hoje de imobiliária que eu admiro, né? Que eu aqui em Fortaleza principalmente. Mas tem muitos gestores também de imobiliárias que os caras
além de eles não ensinarem nada aos corretores, eles estão ali também sem buscar conhecimento. Eu não sei nem como é que colocaram aquelas pessoas ali como gestores, né? Não falo só imobiliários, mas às vezes até construtoras mesmo. Eu acho que é pela carência de bons profissionais no mercado, né? Então, às vezes é um mercado que está com muita gente, mas você não consegue apontar os melhores. Eu também sou a favor de realmente ter um curso mais extenso, criar uma barreira maior para se entrar no mercado. Porque o corretor, quando ele tem pelo menos um conhecimento básico, né, mediano, um conhecimento mediano, ele tem uma disciplina de ter aquela constância de trabalho todos os dias, né? Em que às vezes o corretor, quando ele vira para o mercado, ele, não, vou ser corretor porque eu vou fazer uma venda, vou tirar 30 mil e vou trabalhar quando eu quiser. Vou trabalhar vou viajar aqui durante 2 semanas e vou passar o resto aqui de boa, né? Tem muito corretor que ele vai para o mercado por conta da liberdade, ele não quer cumprir horário. Beleza, mas também ele não quer ter uma disciplina nem uma constância de trabalho, né? Também tem esse perfil aí que acha que vai vender, né? Ele já diz assim, ó, fulaninho ali, um amigo do amigo meu, vendeu uma casa de 2 milhões, tirou ali... Eu tô 100 pau no bolso. Eu tô 100 mil no bolso, meu amigo, e o cara que tá bem, comprou uma BMW. E aí você vê muito esse perfil, né? E ele acha que ele pode, mas ele não vê o processo que teve ali por trás, quanto tempo ele demorou para captar aquele cliente, quanto que ele investiu para captar aquele cliente, quantas pessoas ele atendeu para poder chegar no cliente final. E outra, qual é o seu limite? Vai se contentar com isso? Qual o seu limite, né? Se ele vai se contentar somente com uma venda, né? Mas às vezes a pessoa chega pra mim e diz, cara, por que tu não vai lá pro alto padrão, né? Fulano, um amigo meu lá, vendeu uma casa agora, ganhou 100 mil. Mas eu digo assim, são nichos, né? Como você mesmo falou, né? O negócio eu falo, não, cara, eu gosto de vender todo dia. Por exemplo, se eu passo um dia sem vender, eu já fico estressado, agoniado. Já fico agoniado. Quem dera desse pra vender todo dia um imóvel de R$1 milhão, sozinho, sem parceria, a comissão integral. Então, de 2 milhões em parceria, por exemplo. Vai botar 50 pau por dia. Por dia, né? Então, é outro nicho, você tem que tratar o cliente de outra forma, né? Então, assim, o perfil econômico você já lida muito ali com a necessidade do cliente. O cliente já quer, né? Você liga que o cliente quer, ele quer sair do aluguel, quer o imóvel próprio, né? Mas ali é outro nicho, é outro tipo de cliente. Mas voltando ao assunto, né? Se criasse uma barreira maior, você evitaria muitos aventureiros no mercado, né? Aquele cara que tá ali só para fazer um bico, aquele cara que não é profissional, né? E eu também eu aconselho também outro tipo de matérias também no curso também, né? Sim, não, se estender para curso de 2 anos, dá para incluir muita coisa. A Débora está fazendo pós em Direito Imobiliário, inclusive. Pois é, com certeza. Ela estuda mais e eu sou mais comercial. Mas eu gosto muito de fazer curso assim. A gente tem conversado com muitos advogados aqui também. Eu estou gostando muito do direito. Uma coisa que eu percebo, cara, é algo que você vem percebendo ao longo da vida, mas quando a gente sentou aqui com esse propósito, que a gente trouxe pessoas que são pessoas de sucesso, que vêm para cá, tem algumas coisas que são comum a todos. E uma delas é a constância e a busca por conhecimento. Você virou sócio agora do MB Summit. Sim. Estávamos lá, patrocinamos. Estamos querendo, ano que vem, botar o podcast lá dentro. Vamos ver como é que vai ser. Temos um pequeno problema de datas aí, mas vamos ver se a gente desenvolve. Vamos ver em casa como é que fica, né? Vamos ver como é que a gente vai fazer. Só para contextualizar, porque já saiu as datas, né? Já saiu. Já saiu oficialmente? Saiu em maio. Dia 6, se eu não me engano. Eu sei, porque assim, a gente tá... Vou meter outros spoilers aqui. A gente tem interesse em outras cidades também. Eu sei que João Pessoa, Natal e Fortaleza são bem próximos. Isso. E a data do nosso aniversário de casamento é dia 8 de maio. É a data de Fortaleza, que faremos 10 anos de casados. E eu não sei se é a data de Fortaleza ou se é por ali. Nessas 3 aí. Então talvez a gente passe os nossos 10 anos de casado, talvez viajando pelas praias do Nordeste, né? Vim de João Pessoa para Fortaleza, participando dos MB Summit. Você só deverá gostar muito dessa ideia, não, mas eu vou tentar. De repente, né? Pode ser. E o que eu acho bacana
Inclusive, eu vou fazer até uma menção honrosa. Vai ter outro evento, que é Mulheres de Visão do Imobiliário. A Fabrícia estará aqui, muito em breve, que é outro evento que eu achei sensacional, que é voltado para as mulheres. E quando a Débora virou corretora, eu tive algumas preocupações em relação a isso. Do fato dela ser mulher e tudo mais. A gente conversou com a Karine, que é uma corretora de sucesso que veio, a gente abordou esse assunto. E o mercado imobiliário para as mulheres também está crescendo bastante. Então, tem MB Summit, tem esse evento de mulheres de visão do imobiliário, tem outros vários eventos em Fortaleza. E quando você frequenta esses eventos, você encontra quem? As mesmas pessoas. Que são pessoas de sucesso, que mesmo tendo o sucesso que tem, elas continuam buscando ainda mais por conhecimento, né, cara? Com certeza. O que é importante hoje, que eu considero, né? Falando aí para o corretor. Primeiro, a busca por conhecimento, né? É o corretor ele saber aonde ele quer chegar. E quando você vai para um evento desse, que você escuta a história das pessoas, é uma pessoa que ela já errou 30 vezes, o cara já errou 40 vezes, 50 vezes, é uma pessoa que já quebrou, que já passou necessidade, que já gastou, que não pode. E essa pessoa, ela vai te contar o caminho que ela fez, que deu certo. Você vê que é a pessoa que tentou 30 vezes caminhos errados, levou custo financeiro, custo de tempo, e é uma pessoa que vai te acrescentar um conteúdo muito bom, né? Que são pessoas de sucesso que estão lá palestrando e falando a história delas. E o corretor também tem que ter a constância, né? Tanto a busca pelo conhecimento, que, como você falou, as mesmas pessoas, normalmente são pessoas que estão se destacando no mercado imobiliário, são aquelas que estão buscando conhecimento o tempo todo, né? E a constância de trabalho. A gente tá vendo muito, assim, eu tava até brincando aqui esses dias, né? Eu vejo muito assim, a pessoa não... Tem gente que tá em casa, aí tá sem emprego, né? Quer dar uma justificativa pra família, que tá fazendo alguma coisa. Aí vai ser bucha de plantão. Aí eu, não, tô aqui no plantão, porque tá dizendo pra família que tá fazendo alguma coisa. Não, eu tô como corretor. Mas o cara chega no plantão, ou então chega numa imobiliária, aí o cara fica lá, aí olhando YouTube. Na outra empresa que eu tava, até deu um alerta que tinha gente assistindo Netflix, no horário de trabalho. Cara, eu vou te dizer. Quando eu entrei no mercado, eu entrei em 2010. Você vendia assistindo filme no computador. Porque basicamente você só ia pro plantão sentar. Eu ia pro plantão, não façam isso, pelo amor de Deus. Estamos falando de outra época. Aí o exemplo negativo, Eduardo. Não tem nenhuma criança aqui, não. Eu chegava no plantão, eu tinha 20 anos de idade, cara. Morava com meus pais. Só queria dinheiro pra sair mesmo. Chegava no plantão, cara, ligava meu computador, botava fone de ouvido e ficava assistindo filme. Aí atendia a primeira pessoa, atendia a segunda, ficava na vez, aí pronto, eu só fazia tirar um fone de um lado, esperava. Aí o cliente chegava, eu atendia o cliente, o cabo gostava, eu fechava a venda ali, tchau, voltava pro meu filme. Pois pessoal, não faça isso. Calma, que é uma constância, é uma história a partir daí. O que acontece? Não só eu, como outros daquela época, fazia assim, via o plantão como sendo um emprego onde você ia para lá trabalhar. Eu chegava lá, era o meu trabalho, sentava ali e esperava o meu cliente chegar. Não ia prospectar. Tinha alguns que, inclusive, da época, eu me lembro de muitos que eram bem mais ativos, que prospectavam, corriam atrás, que hoje são grandes players do mercado de sucesso, 14 anos depois. E aí você faz o link de tudo que a gente conversou, de pessoas que buscam conhecimento, de crescimento, desde aquela época. E eu só queria dinheiro mesmo para ir para farra. O que acontece? 2010, 2011, o negócio foi começando a ficar pior. E aí, o que aconteceu? Muitos corretores que tinham mentalidade meio que parecida com a minha, de achar que é fácil, de é só ir para o plantão, saíram do mercado. Eu sou apaixonado pela minha profissão. Eu gosto de dizer que eu sou o único corretor que eu conheço que quis ser corretor desde adolescente. Porque quando eu descobri a minha profissão com 15 anos, que eu descobri que existia essa profissão, eu disse, é isso aqui que eu quero. A minha mãe não gostou muito, não. Mas eu escolhi a minha profissão ali. E participei desse momento, onde muitos corretores saíram do mercado. E eu fiquei ali, cara, sem conseguir produzir. E aí você vira a chave e começa a fazer aquilo que as pessoas de sucesso estão fazendo. Ô, meu irmão, você vai sair, não tem o que fazer. É uma profissão, assim, que a maioria não tem ajuda de custo, né?
E o corretor bem mais precioso dele é o tempo. E às vezes ele tem que ver como que ele está gastando o tempo dele. Ele quer dar uma satisfação para a família, né? Você falou assim, eu queria dinheiro para ir para farra. Cara, para mim você tem que ter um objetivo, pelo menos, né? Se o seu objetivo é farra, beleza. Tem mulheres que o objetivo é bolsa. Tem gente que quer uma viagem, tem gente que quer um carro. Beleza, se você tem um objetivo, vá buscar, né? Se você... É uma profissão que para quem tem fome. O cara, para ser corretor de imóveis, ele tem que ter ambição, né? Ambição, pessoal, é diferente de ganância, né? Ambição é aquela vontade de ganhar mais, sempre. Você tem que ter uma vontade de ganhar mais, né? Sem estar passando por cima de ninguém, mas fazendo o seu trabalho. Por exemplo, esse mês eu vendi, tua meta é um apartamento econômico, 200 mil. Beleza, mês que vem vai ser 2. Daqui a pouco tu vai subindo. Até daqui a pouco tua meta é 1 milhão. E começa a virar, quando tu começa a fazer o que tem que ser feito, as ações corretas, 1 milhão começa a ficar comum. Você tem ali 1 milhão, de 500 mil para 1 milhão ali como meta, e isso para os corretores de sucesso que trabalham todos os dias com disciplina, com constância, isso é um número que vira comum para eles. Né? E aí você começa a mudar de vida, você começa a ter um padrão de vida maior. Então isso é o que está acontecendo muito, né? Para as pessoas de sucesso hoje, você não consegue fazendo o mínimo. Você não consegue ter sucesso se você chega lá, por exemplo, e diz, chegou um corretor para mim hoje e falou, cara, eu só tenho 4 horas para trabalhar. E esse corretor chegou para mim, é da minha equipe, ele falou, olha, uma equipe própria que eu tenho também, né, que é como se fosse uma house, que vende meus produtos, falou, olha, mas nessas 4 horas, cara, eu não paro de ligar, eu não paro de prospectar e eu não paro de falar com o cliente. Poxa, o cara tá fazendo uma venda a cada 10 dias. Daqui a pouco ele amplia essas 4 horas aí. Enquanto tem gente que fica 10 horas, 12 horas, aí tu vê o cara conversando, tu vê o cara no telefone, aí tu olha, o cara tá no Instagram, tá na rede social. E não é pro cara virar uma máquina, lógico. Tem um momento ali de descanso, um momento de lazer. Mas tu sai de casa, tu pagou pra sair, lógico. Tá vendendo teu tempo, tem um custo e tudo. Chegou ali na empresa, cara, trabalhe. Você pode trabalhar 4 horas, 6 horas. Veja assim, se em 6 horas eu posso fazer 30 ligações, se você contabilizar o tempo de 30 ligações por dia, eu costumo sempre botar esse número mínimo de 30 ligações, né? Se o cara consegue fazer 30 ligações ali em 1 hora, 2 horas, né? Imagina que ele consegue fazer em 6, né? Então vamos contabilizar aqui o tempo. Eu vou passar 6 horas aqui, eu vou passar 6 horas produzindo. Aí, meu amigo, o cara que tem ambição e tem essa disciplina, ele vai longe. Ele não para, é só ter a constância de trabalho. Eu vou deixar a dica aqui, o livro Trabalhe 4 horas por semana. É sensacional, sensacional. Não é para você ficar vagabundeando, não. Não, é muito bom também. Ser produtivo. Exatamente. Se você vai trabalhar hoje 4 horas, trabalhe 4 horas de uma forma constante, né? E a dor, eu acho que dono de construtora, que tem house, dono de imobiliária hoje, é o corretor que toma seu tempo. É aquele cara que chega lá, promete que vai vender, ele tá ocupando uma cadeira, tá recebendo lead e não tá produzindo. Tá, né? queimando o lead. Tá queimando o lead, né? Então, assim, os leads hoje, eu tava até olhando hoje, né? Nessa época de período eleitoral, né? Como que subiu o lead, né? Não sei se eu liguei para 2 amigos de donos de imobiliária mais próximos. Não, cara, aqui também subiu. Tá bem mais caro, né? Então, esse período eleitoral, o lead fica muito mais caro. Aí você dá um lead ali pro corretor, ele diz, não vou ligar agora não, liga depois. Passa despercebido. Cara, o dono de imobiliária, ele fica se ruindo ali de raiva. E quando o corretor liga, já comprei. Nossa. Ele demorei 1 mês para ligar. Aí o cara diz, não, já comprei. Tu é doido, macho. E com esse ramo digital, que eu falo para todo mundo hoje também, né? Como assim, hoje a prospecção, ela tá maior parte dela é digital, né? Pela marketing digital. O cliente, quando gera lead, pode ter certeza, ele não gerou lead só com um, não. Eu digo assim, a tua competição começa quando o cliente entrou. Quando ele entra, ele não entra falando só contigo. Ele gera lead ali para 3 a 5 produtos, né? 3 a 5 anúncios. Então você imagina que vai vir de 3 a 5 corretores falando com ele. A chance de fechamento da venda, se você atende ele rápido, ela é muito maior do que se você demora ali 2, 3, 4 horas. Já foi. Então você já entra para falar com o lead com mais 3 a 5 concorrentes. Então, quem estudou, quem buscou conhecimento, quem está sendo mais eficiente, quem estiver passando mais segurança, é que vai ganhar aquela competição ali com os 5. Né? E às vezes o cara bota uma foto diferente, a pessoa já acha que é outro empreendimento, começa a tratativa
Já aconteceu, começar a tratativa, o marido com um corretor e a esposa com outro corretor na mesma consultora. Pensa. Rapaz, isso é complicado, viu? Eu já peguei. E eu que fico aqui recebendo documento dos corretores, né, na posição de gestão. Cara, teve uma manhã, eu falo isso, de 3 a 5, é no mínimo, viu? Porque às vezes eu acho que o cliente fala com mais de 5. Aí cheguei, né? Numa manhã eu recebi o documento, né? Pra vender lá uma casa, né? Era uma casa até em Horizonte. Eu recebi um documento de uma cliente para aprovar o crédito dela, né? Para mandar lá pro Arkley. Eu recebi o documento dela por 3 corretores de diferentes imobiliárias, mandando o mesmo documento da cliente numa manhã. Aí tu imagina como que tá aí o mercado, né? Tem cliente às vezes que tá mandando documento e... Ele tem a pastinha já feita, zipada ali e vai mandar pra todo mundo. Ele já vai mandando. Aí uma vez eu conversei com o cliente. Nossa, mas teu documento... Uma vez foi no fechamento, eu tava lá e vi a cliente, eu lembrei, né? E era outra já, né? Que eu tinha recebido acho que de 2 ou 3 também. Nossa, mas você falou com vários corretores, né? Eu mandei porque... Pra ver quem conseguia a condição melhor pra mim. Oxi. O pior é que não existe condição melhor, né? A Caixa Econômica que libera o crédito libera a parcela, né? Ela fecha com o cara que é mais eficiente. Se o corretor ele é treinado, ele busca um conhecimento para no início do atendimento ele já lá fidelizar essa cliente. Ó, você está sendo atendida por mim, grave meu nome. Meu nome é Calil, sou eu que vou tirar você do aluguel, né? Vou me empenhar ao máximo para conseguir isso aí. Isso no mercado econômico, né? Que é um exemplo de discurso. A cliente já está fidelizada com você. E explicar que não adianta conversar com outro porque a condição quem dá é a Caixa, não é o corretor. Exatamente, né? E uma coisa que eu falo, né? Não entrar em leilão também, né? Leilão, cara, é horrível. Você fica totalmente sem credibilidade nenhuma. Você chega pro cliente, começa a entrar em leilão, oferecer dinheiro pro cliente, oferecer essas coisas. Cara, eu acho isso muito sujo, né? Isso é complicado. Meu amigo, a gente veio conversando sobre o mercado em si, acabou dando uma aula aí pros corretores. É muitos anos, né? E também de profissão, né? Já fui gestor aí de muitos corretores, equipe, né? Já vendi também inúmeros imóveis, né? A gente já vai caminhando aqui pro final. Bacana. Quero agradecer sua presença. Os dados todos estarão na descrição do vídeo, então vou botar o Instagram, bota o teu Instagram, bota o Instagram lá da tua empresa, coloca o telefone de contato, os corretores que quiserem se afiliar, como é que se cadastrar? No caso a gente atende hoje, né, muitas imobiliárias, mas os corretores também autônomos, né, que não estão imobiliários, também a gente também atende, tanto autônomos como corretores de imobiliárias. A gente faz o cadastro, coloca nos grupos, já começa a mandar material e assim, tem uma característica que o suporte nosso realmente ele funciona bem. E a gente sempre diz também, quando vem algum colega corretor, para os clientes que estão nos assistindo. O mercado ele é livre para o cliente escolher. Então, a gente reforça a importância de que o cliente tenha o seu corretor de confiança. Assim como você tem o seu cardiologista de confiança, você tem seu advogado de confiança, você tem seu ortopedista, seu pediatra de confiança, você precisa ter o seu corretor de confiança. Então, se você tem o seu corretor de confiança, você que é cliente, peça para que ele entre em contato para conhecer os produtos lá do Calil. E se você não tem seu corretor de confiança, você pode entrar em contato com qualquer um da gente aqui, que a gente vai atender você muito bem, que a gente só traz gente boa para cá. Com certeza. Amigo, obrigado por ter vindo. Obrigado a você, Eduardo. Obrigado aí a oportunidade, né? E não se esqueça aí de se inscrever aí no Pode Entrar. Vamos bater a meta de que, olha, eu já ia esquecer, tu me lembrou aí de novo, de fazer a chamada. Vamos bater a meta, 500 inscritos esse ano ainda. Vamos sim, vamos pra cima. Obrigado, amigo. Volte sempre que a casa é sua.